Ei, gente, agora é comigo aqui o Manhã da Piedade, né? Olha, eu vou lembrar de um velho radialista mineiro e brasileiro, Aldair Voyames Pinto, que foi um grande comunicador de rádio, animador de auditório e foi vereador da cidade de Belo Horizonte. E como vereador, ele era muito polêmico, né? Então usava o rádio e polemizava muito com as autoridades da cidade, com o prefeito, trazia problemas para as emissoras de rádio, porque ele fazia críticas muito contundentes, né? Mas ele gostava de dizer uma coisa: Belo Horizonte é uma capital, mas que é uma cidade do interior vestida de domingo. E muita gente ria dessa brincadeira do Aldair. Mas você vai chegando à conclusão que nós ainda continuamos sendo uma cidade grande, mas que parece uma cidade do interior vestida de domingo. Porque coisas que acontecem em Belo Horizonte, que só mesmo aqui em Belo Horizonte que acontecem. Por exemplo, você já viu alguma cidade dizer assim: nós não queremos aeroporto? Nós temos hoje uma polêmica grande com respeito ao aeroporto da Pampulha. Eu não me esqueço que a empresa que cuida dos aeroportos, a empresa do governo que cuida dos aeroportos em todo o Brasil, tinha 140 milhões para investir no aeroporto da Pampulha, que tinha um movimento regular, já com o aeroporto de Confins funcionando. E iria gastar 140 milhões para melhorar a estação de passageiros do aeroporto da Pampulha, porque nós temos uma pista maravilhosa, o aeroporto da Pampulha tem uma pista maravilhosa. Alguém aqui já desceu, por exemplo, de avião na cidade de São Paulo, no aeroporto de Congonhas? O avião passa entre prédios para chegar no aeroporto de Congonhas. Nós temos o aeroporto da Pampulha com pista de 2.000 metros, que nunca teve acidente, como já aconteceu vários acidentes no aeroporto de Congonhas. Mesmo assim, né, é uma novela o aeroporto da Pampulha ter voos, os chamados voos regionais de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Brasília. Estou recebendo aqui hoje o meu amigo Paulo César Pedrosa. Ele é presidente de um dos mais importantes sindicatos que nós temos aqui em Belo Horizonte, que é o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, e presidente também da federação desse mesmo segmento, né, aqui em Minas Gerais. Paulo César, bom dia. Prazer te receber aqui. Muito obrigado pelo convite. Mas, falando desse problema do aeroporto da Pampulha, vocês que são de hotéis, né, e que faz parte do trade turístico de Belo Horizonte, né, eu gosto de dizer o seguinte, inclusive para o pessoal aí que trabalha trazendo eventos turísticos para Belo Horizonte, que são pessoas que são maravilhosas, porque você trazer evento turístico para Belo Horizonte, né, uma cidade que tem pouco a mostrar, né? Muito pouco para mostrar. Então, eu não sei como vocês dos hotéis estão pensando a respeito dessa polêmica do aeroporto da Pampulha. Funciona ou não funciona? Tem que funcionar, tem que voltar a funcionar. O aeroporto da Pampulha tem a melhor localização do Brasil nas capitais. Certo. Principalmente aquelas que têm 2 aeroportos, até 3, como São Paulo, né? É verdade. E Rio de Janeiro. Então, não dá para entender. O aeroporto da Pampulha, assim, só te corrigindo, tem mais de 2.000 metros a pista. Eu não sei se é 2.200 ou 2.500, que influencia muito, né? O que nós reivindicamos? E tem, diferentemente de outros aeroportos, ela tem área de escape. Área de escape. Não? Você disse muito bem, a Infraero queria investir aqui mais de 140 milhões para modernizar o aeroporto da Pampulha, né? É verdade. Aí veio... E o povo foi contra. O povo contra, exatamente. O aeroporto que existe há 85 anos. O povo contra, assim, os moradores lá da Pampulha, algum segmento da Assembleia Legislativa e etc e tal, porque diz que era a Confins. E para tristeza nossa também, algumas entidades do turismo contra. A localização da Pampulha é excepcional. Você já ouviu falar acidente na Pampulha? Alguém? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. E isso prejudica o turismo de eventos, o turismo de negócios, né? Turismo esportivo, turismo de lazer. O Belo Horizonte não está tendo congresso de grande porte. É verdade. Uma das dificuldades, uma das reclamações é o aeroporto nosso. Pois Está a 40 quilômetros do centro da cidade. Eu falei aqui do pessoal que trabalha, né, o Convention Bureau, que tem a obrigação, que tem a função de trazer eventos para Belo Horizonte. Não pode.
Não pode. Nós temos um aeroporto que pode funcionar muito bem com o aeroporto de Confins funcionando, Exatamente. por que não? E não? sem prejudicar. Sem prejudicar. Eu tenho falado, no máximo 8 voos regionais, ponte aérea, Rio, São Paulo, Brasília e Vitória. Claro. Sem conexão. Podíamos voltar à ponte aérea outra vez, que era São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Brasília. E sem conexão. É. Aí não vai atrapalhar Confins. Eu não sei aonde 8 voos regionais de ponte aérea vai atrapalhar Confins. Né? É verdade. Então, nós estamos nessa luta. Outro dia eu saí daqui do aeroporto de Confins, fui uma viagem ao Rio de Janeiro. Desci no aeroporto de Santos Dumont. E o mais interessante, que eu desci no aeroporto de Santos Dumont, o mais interessante o dia estava super nublado lá no Rio de Janeiro, né? O aeroporto de Santos Dumont estava funcionando por instrumentos, e eu só fui ver que eu estava chegando no aeroporto de Santos Dumont quando o avião passou em cima da ponte Rio-Niterói. Aí a gente viu que eu estava chegando no Rio de Janeiro e naquela pistazinha pequeniníssima. De 1.200 metros. Pequeniníssima do aeroporto de Santos Dumont. Santos Dumont. O avião depois dá um urro, porque ele tem que frear demais, abre um tipo de... Lá já teve aviões jatinhos que foram parar no mar, né? Já teve acidentes. Os flaps, né? Que aquilo tudo que funciona, não é verdade? Que o pessoal chama muitos chamam quando você está fazendo aí um voo panorâmico ou descendo de paraquedas, né? O avião tem que abrir quase um paraquedas para ele poder, exatamente, né? Para ele poder piloto tem que descer com segurança. O piloto tem que saber fazer uma Porque não acontece manobra. no aeroporto da Pampulha, né? Que pode funcionar normalmente, sem problema nenhum, né? E isso vai incrementar o turismo, vai gerar emprego, vai melhorar a cidade de Belo Horizonte. Nós já perdemos aquele 3º lugar, nós estamos em 6º ou 7º lugar. Eu gosto muito de dizer, sempre falo com o Paulo César Pedrosa, que aqui em Belo Horizonte é o seguinte: tudo aqui funciona diferente. Por exemplo, a BH Trans autoriza, por exemplo, num hotel, vou falar de um hotel muito conhecido na cidade, o Hotel Financial, que fica na Avenida Afonso Pena. Lá tem um ponto de ônibus na porta do hotel, quer dizer, o passageiro do hotel, o hóspede do hotel, não tem o privilégio de parar na porta do hotel. Exatamente. Porque tem um ponto de ônibus. Será que não podia pôr o ponto de ônibus fora da porta do hotel? A mesma coisa acontece com o Hotel Normandie. Eu entrei no Hotel Normandie outro dia para almoçar, lá tem uma foto lá, já hospedou o Getúlio Vargas, foi um hotel importantíssimo da cidade. História de Belo Horizonte, né? Lá. O Hotel Brasil Palace Hotel está praticamente paralisado, porque colocaram tanto ônibus no meio da rua, né, principalmente na Afonso Pena, que tornou-se impossível você dormir num hotel com a janela para a Avenida Afonso Pena, por causa do barulho. Não é verdade? Então, e os moradores reclamam de barulho na Pampulha, de aeroporto, eu nunca vi. Barulho estão nas avenidas principais. É bom lembrar que o aeroporto da Pampulha chegou lá naquele local, foi instalado ali em 1933. Exato, 85 anos. Quando tivemos o primeiro aeroporto. Antes, os aviões desciam. Você sabe onde que desciam os primeiros aviões, onde que desceram? No Prado Mineiro, onde é hoje a Academia de Polícia Militar. Ali funcionou o Prado, que funcionou uma pista de corrida de cavalo, né? Era ali uma pista de corrida de cavalo, um hipódromo, né? Por isso que Prado Mineiro, né? Chamava o Prado, os grandes prêmios e etc e tal. E como lá tinha uma pista de corrida de cavalo, desceu lá o primeiro avião. Até nós temos o aeroporto da Pampulha, alguns aviões desceram no Prado Mineiro, não é verdade? Eu fico pensando, por que Belo Horizonte não cresce no turismo de negócio? Nós estamos perdendo, nós estamos enfrentando uma crise de hotelaria. Belo Horizonte hoje é conhecida mundialmente a capital brasileira dos bares. É verdade. Nós temos aí festivais de gastronômicos. Maravilhosos. E a hotelaria vai mal. Depois eu quero falar de uma coisa muito interessante. Eu tive uma ideia um dia e fui muito contestado por essa ideia, porque era a bela boemia da cidade, né? Um lugar que a cidade pudesse se reunir, tivesse os bares, restaurantes, casas de shows e etc e tal. Mas tem um problema mais difícil em Belo Horizonte com respeito o que tem hoje, o que Belo Horizonte tem hoje para trazer pelo menos um turismo de compra para cá. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Daqui a pouquinho, depois desse intervalo.